Então, Vitor, você está com a palavra, pode começar. Bom, pessoal, boa noite, então. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente bater um papo sobre proteção de dados, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar a respeito, né, e a ideia aqui hoje é um bate-papo informal mesmo, tá? Então, sempre gosto de destacar nesses momentos que não é o objetivo trazer aqui uma aula de direito, mas eu acho importante que nós enxerguemos esse momento de conscientização, da gente conhecer e entender como essa Lei Geral de Proteção de Dados ela impacta o nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, a gente ir tentando assimilar e fazer um link com a nossa atividade, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Então, a ideia é que a gente traga aqui de uma forma mais leve o assunto, para que vocês saiam daqui minimamente conscientizados, entendendo como que essa lei ela impacta no nosso dia a dia. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Amorim, sou advogado em proteção de dados pessoais, estou em Governador Valadares, já atuo com a Lei Geral de Proteção de Dados há um tempinho bom e meu escritório atende empresas aí Brasil afora que nos contratam para apoiar em suas demandas relacionadas à privacidade e proteção de dados. Depois deixo aí, vou passar um slide daqui a pouquinho, tem as minhas redes sociais para quem quiser me seguir. Queria só combinar fazer um combinado com quem está aqui na sala ao vivo. No canto inferior aqui da sua tela, no cantinho direito, tem um desenho de triângulo, um triângulo, um quadrado e um círculo. Se vocês clicarem nele, vai ter a opção de perguntas e respostas. Se ao longo da minha apresentação vocês forem tendo alguma dúvida, vocês podem utilizar esse campo de perguntas e respostas, só clicar em cima do triângulo, vai abrir uma janelinha e vai ter perguntas e respostas. E ali vocês podem já deixar a dúvida de vocês, caso alguma dúvida, algum ponto surja aí ao longo da minha fala, tá bom? Para a gente começar, vou compartilhar com vocês um videozinho para a gente provocar algumas questões aqui, para a gente dar o pontapé inicial no nosso bate-papo. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua para o cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente, precisa disso? Por que tem que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Foto? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua para o nosso cadastro? Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? Tá de todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador do polegar, tá? Ah, pra que é isso? É que nem no banco. Você não coletou lá a sua impressão digital? Então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também tem que fazer, né? Impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Vai Posso tirar cadastrar? uma foto pro seu Ah, cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Melhor amigo. Ah, pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi.
Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não? Não. No banco tira, né? Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho te perguntar isso? Eu achei. Pra eu comprar um desodorante é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai, nada, né? Na verdade, então, muito cuidado com isso. Eu parei pra pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Passei. Tenho a data de fácil, nascimento. amiga. Eu sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Então, normalmente a gente está nessa situação, né? Na situação daquela moça que está ali no final do vídeo. Nesse vídeo, as pessoas não sabiam que estavam sendo filmadas. O ator era o caixa, né, da farmácia ali. E quantas vezes nós passamos por essa situação, né, no nosso dia a dia, onde os nossos dados, as nossas informações, elas são solicitadas e a gente vai compartilhando, né, sem saber muito bem o porquê, sem saber para onde vão essas informações, sem saber se os nossos dados vão ser tratados de uma forma adequada ou não. A gente simplesmente vai fornecendo, nós simplesmente vamos passando, né, os nossos dados para ficar no popular. E aí, como eu dizia, a gente fica, muitas vezes, numa situação como aquela moça ali no finalzinho do vídeo, né, que pergunta uma para a outra, você deu seus dados? Aí a moça responde, ai, amiga, eu sou facinha, estou muito facinha. E a gente fica literalmente facinho, né, porque a gente não para se perguntar qual que é a necessidade dessas informações, qual é a necessidade desses dados. E, de um tempo para cá, isso ficou muito latente, né? Isso tem ganhado cada vez mais uma repercussão maior na mídia, uma repercussão maior na imprensa. E por que que isso tem ganhado uma repercussão cada vez maior? Por que que isso tem se tornado um tema cada vez mais interessante e preocupante ao mesmo tempo? Para a gente entender a importância dessa lei, o impacto que ela tem na nossa vida enquanto cidadãos e como isso pode se refletir no nosso dia a dia, enquanto artesãos, na nossa prática, quando a gente precisa fornecer algum dado, alguma informação, seja para a federação, seja para algum fornecedor, para algum parceiro nosso, ou quando a gente precisa coletar os dados dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros também, para a gente entender a importância disso, a pergunta inicial que a gente precisa fazer é o que é privacidade? Porque a privacidade, ela está intimamente ligada à proteção dos nossos dados pessoais. E a gente vai entender como que isso se conecta. Até o final do nosso bate-papo, a gente vai entender como isso se conecta. Vocês já pararam para pensar o que é privacidade hoje? Que a gente cai no automático, né? A gente não para pensar. Se a gente pega quando surgiu o primeiro conceito de privacidade, lá em 1890, quando dois juristas norte-americanos começaram a pensar, começaram a refletir sobre esse tema, naquela época, eles definiram que privacidade seria o direito de ser deixado só. Então, lá nos antigamente, bem nos antigamente, para que a gente tivesse privacidade, bastava que nós fôssemos deixados sós. Bastava que a gente fosse deixado sozinho e a gente poderia usufruir da nossa privacidade. Porque uma vez que nós estamos sozinhos, uma vez que nós estivéssemos sozinhos, nós não poderíamos ser importunados, a gente poderia falar o que bem entendesse, que ninguém ouviria, a gente estaria plenamente livre para exercer a nossa personalidade de forma completa, emitir a nossa opinião, enfim, ser quem de fato nós somos. Só que a pergunta que se impõe na atualidade é: hoje, nós conseguimos ser deixados só?
cada um de nós aqui, já pararam para pensar se a gente, ainda hoje, em 2023, nós conseguimos ter este momento de solidão plena, né? Vamos colocar assim, onde ninguém vai saber o que a gente está fazendo, né? E fica igual aquela música do Capital Inicial, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo. Será que hoje ainda nós conseguimos exercer essa privacidade simplesmente estando sós? Porque nós vivemos uma sociedade que é hiperconectada. Nós vivemos uma sociedade onde os nossos dados são coletados de uma forma quase que indiscriminada. Regina, eu acho que você precisa aumentar o seu som. Está baixo para todo mundo ou só para a Regina, pessoal? A Aline está dando para ouvir, beleza? Tá bom. Ah, então beleza. Então, para quem está batendo, você tem que regular o som ou do celular ou do notebook aí que vocês estão utilizando, tá bom? Então, recapitulando, hoje a gente vive numa sociedade hiperconectada. Nós gostamos de compartilhar a nossa vida nas redes sociais. Aonde a gente vai, nossas informações são solicitadas, como a gente viu ali naquele experimento, né, que o grupo fez ali dentro da farmácia. Então, a gente vai na farmácia, as nossas informações são solicitadas. A gente vai no supermercado, pedem o nosso CPF, pedem o nosso telefone para a gente ter acesso a um desconto. Tudo que a gente faz na internet vai deixando como se fossem pegadas ali, vestígios, rastros do que a gente pesquisou, né? Quem nunca pesquisou algum produto, pesquisou sobre algum tema, e de repente, quando foi lá para o Facebook, quando foi lá para o Instagram, a gente começa a se deparar com anúncios relacionados àquilo que nós pesquisamos, né? Tenho certeza que vocês, enquanto artesãos, quando acessam a rede social de vocês, muito provavelmente vocês começam a ser impactados, a receber notícias, a receber postagens de coisas que têm a ver com a atividade, com a prática artesã de vocês. Então, nós somos literalmente vigiados. Nós vivemos uma sociedade que ela é totalmente movida a dados pessoais. Precisam dos nossos dados para tudo, né? A Aline compartilhou comigo um formulário da federação, onde são solicitadas inúmeras informações. Certamente a federação não está pedindo isso tudo à toa, tem um porquê. Mas é importante a gente ter essa percepção que, se antes, para que a gente tivesse privacidade, bastava que a gente fosse deixado sós, bastava que nós estivéssemos sozinhos, hoje, essa concepção de privacidade como sendo o direito de ser deixado só, ela não existe mais. Ela não existe mais porque nós somos vigiados a todo momento. A gente dorme, tem ali o nosso smartphone do nosso lado, a gente vai para a academia, tem gente que usa o reloginho, né, para cronometrar ali a corrida, para ver os batimentos cardíacos. A gente vai no médico, as nossas informações são compartilhadas lá com o SUS, ou ficam as nossas informações do prontuário lá de saúde. A gente vai fazer uma compra, o cartão de crédito está vendo o que a gente está comprando, a loja está monitorando o que a gente está comprando, a notinha que a gente assina ali na padaria, na lojinha da esquina, enfim. As nossas informações estão transitando por aí afora. A tal ponto que o volume de informações, o volume de informações que a gente compartilha e que empresas e organizações coletam sobre nós é muito grande. É muito grande. E quanto mais informações as empresas têm sobre nós, mais elas nos conhecem. Informação hoje é poder. Então, quanto mais informações as empresas têm sobre nós, mais elas nos conhecem. Tem autores que dizem que nós nos tornamos consumidores de vidro, porque a gente vive num estado de transparência permanente. A gente não consegue esconder mais nada. Aonde a gente vai, o celular está monitorando o GPS. O que a gente pesquisa está ficando registrado ali. E você já parou para pensar?
Se todas as informações que você compartilha, de repente fossem tornadas públicas, se todo mundo soubesse o que você pesquisa no Google, se todo mundo soubesse o que você está pesquisando na sua rede social, se todo mundo soubesse as compras que você faz, o que você paga, o que você deixa de pagar, provavelmente a gente não gostaria que todas as nossas informações fossem tornadas públicas de uma forma indistinta. Porque os nossos dados pessoais, hoje, passaram a fazer parte de nós. As nossas informações, os nossos dados, se tornaram parte de cada um de nós. É como se fosse uma extensão do nosso corpo. Ah, Vitor, mas como assim? Os nossos dados são como se fosse uma extensão do nosso corpo. Eu digo isso para reforçar que, a partir do momento que as nossas informações circulam, é possível saber quem somos, é possível saber o que nós gostamos, o que nós não gostamos, é possível interferir naquilo que a gente chama de privacidade. Então, hoje, as nossas informações, os nossos dados, sendo uma extensão de cada um de nós, elas têm a ver com o nosso direito à privacidade. Por quê? Quem tem informações sobre nós conhece muito intimamente aquilo que nós somos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós deixamos de gostar. Com base nas nossas informações, é possível saber as nossas preferências, os nossos gostos, porque a gente vive um estado de desequilíbrio informacional. Esse desequilíbrio informacional quer dizer que, do lado de cá, né, onde tem essas moedas, são as empresas, as organizações, as corporações que sabem muito a nosso respeito, e do lado de cá é como se a gente ficasse na posição dessa batata aqui, literalmente. Né? A gente fica numa situação desequilibrada. Por quê? Você já parou para pensar quantas empresas sabem, têm informações de cada um de vocês e o que cada uma dessas empresas sabe sobre vocês? A gente não consegue precisar isso, porque o volume de informações que nós compartilhamos é muito grande e a gente fica meio que refém disso tudo. A gente não consegue limitar a utilização das nossas informações, seja através de tecnologias, seja através de meio físico. As nossas informações estão circulando. Para quem trabalha de carteira assinada, chega na empresa, tem que bater lá o ponto, normalmente com a biometria, com o dedão. Ali as nossas informações estão sendo compartilhadas. Pelo menos aqui em Valadares, a gente chega nos condomínios, está cada vez mais comum não ter nem porteiro, né? A gente precisa fazer o reconhecimento facial para poder entrar no condomínio. Ali também um dado biométrico, a nossa face, a informação da nossa face está sendo compartilhada. Enfim, a gente vive uma sociedade de vigilância, uma sociedade que é movida a dados pessoais. E justamente para a gente tentar fazer frente e equilibrar um pouquinho essa balança que eu falei para vocês que está tão desequilibrada, é que surgiu em 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente conhece mais pela sigla LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para trazer um pouquinho mais de equilíbrio nessa relação. A gente costuma comparar muito o impacto que a Lei Geral de Proteção de Dados provocou na nossa sociedade com o impacto que o Código de Defesa do Consumidor provocou na sociedade brasileira lá em 1990, quando o Código de Defesa do Consumidor surgiu. Naquela época, o pessoal discutia também, para que isso? A gente está querendo importar regras de outros países para o nosso país, não dá para aplicar essa lei dessa forma aqui. E hoje, passado tanto tempo desde a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, a gente não concebe uma sociedade onde a gente consome cada vez mais sem que haja um equilíbrio entre nós, consumidores, e aqueles que estão nos oferecendo produtos e serviços. Da mesma forma, é a LGPD. Se antes a questão colocada era trazer, o objetivo era trazer um equilíbrio
nas relações de consumo, fazer com que nós, consumidores, tivéssemos os nossos direitos assegurados, aqui também, numa sociedade onde nós não conseguimos viver sem dados pessoais, sem compartilhar dados pessoais, ou sem solicitar dados pessoais nas nossas atividades, é necessário que haja uma legislação para dizer quais são as regras desse jogo. Como que a gente faz para tornar essa relação, que antes era desequilibrada, um pouco mais equilibrada? E é aí que entrou, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi promulgada em 2018 e já está em pleno vigor, em pleno funcionamento. Para a gente entender do que se trata essa Lei Geral de Proteção de Dados, trouxe aqui um pequeno resuminho para a gente começar a entender os impactos que isso tem no nosso dia a dia. Do que se trata essa Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro, ela fala que ela traz os requisitos para o tratamento de dados pessoais. E é importante a gente saber o que é tratamento de dados pessoais para a gente entender a abrangência que essa lei tem. Quando nós falamos em tratar dados pessoais, em operações de tratamento de dados pessoais, nós estamos nos referindo a, basicamente, qualquer coisa que a gente faça com um dado pessoal. Desde coletar, compartilhar um dado pessoal, armazenar um dado pessoal, arquivar um dado pessoal, enfim, qualquer coisa que a gente faça com um dado pessoal é considerada uma operação de tratamento de dados e na qual devem ser observados os requisitos para tratar dados pessoais. E aí a lei traz também quais são os requisitos para tratar esses dados pessoais, que eu não vou entrar aqui porque o tema é muito extenso e aí seria muito técnico para a gente abordar aqui, mas a lei traz uma série de requisitos para tratar dados pessoais. E aí um parêntese importante, que nós estamos nos referindo a uma lei que trata do tratamento, que cuida do tratamento de dados pessoais. Quando a gente fala de dados pessoais, nós estamos referindo a dados de pessoas físicas, de pessoas naturais. Então, são as informações do Walter, da Cleia, da Virgínia, da Marlene, da Juscelia, do Vitor, da Aline, de cada um de nós. A lei não cuida de dados de pessoas jurídicas, de quem tem CNPJ. A lei cuida de dados de pessoas físicas. Nós vimos aqui agorinha o que é tratamento de dados pessoais. Falei para vocês que é basicamente qualquer coisa que a gente faça com um dado pessoal. Mas quem que tem que cumprir essa legislação? Porque aí a gente já pode começar a fazer alguns links, né? A gente pode pensar, mas eu sou um artesão, sou uma pessoa física, eu trato dados aqui dos meus clientes. Eu tenho que tratar dado pessoal, essa lei só deve ser observada pelas empresas, pelos grandes negócios, né? E a LGPD traz essa resposta. Ela diz que qualquer pessoa que trate um dado pessoal, que manipule ali, que faça alguma coisa com um dado pessoal, precisa se submeter aos cumprimentos, ao cumprimento da lei, às regras que ela traz. Isso significa que qualquer pessoa jurídica que trate um dado pessoal tem que seguir a LGPD. Ainda que esse tratamento, ainda que o que ela vai fazer com esse dado não tenha uma finalidade lucrativa. Eu sou uma associação, não tenho fins lucrativos. Eu sou uma instituição filantrópica, não tenho fins lucrativos. Sou uma igreja, não tenho fins lucrativos. Não interessa. Se é uma pessoa jurídica tratando dados pessoais, né, entre aspas aqui, mexendo com dados pessoais, a lei tem que ser observada. A regrinha muda um pouquinho quando nós estamos falando de pessoas físicas que vão tratar dados de outras pessoas físicas. Nesse caso, a gente tem uma exceção.
A LGPD só vai ser aplicável quando pessoas físicas estiverem tratando dados, se essa pessoa física tiver uma finalidade lucrativa, se tiver um interesse econômico nesse tratamento de dados. Talvez tenha bagunçado um pouquinho, vamos clarear. Eu, Vitor, sou uma pessoa física. Se eu vou tratar o dado da Virgínia, eu tenho que observar qual que é a finalidade dessa relação para entender se eu tenho que seguir a LGPD ou não. Se eu falo para a Virgínia assim, Virgínia, você tem o telefone da Aline? Aí a Virgínia me fala, eu tenho. Me manda o contato dela, então. Vamos concordar que aqui tem uma operação que envolve tratamento de dados pessoais. Estou solicitando um dado pessoal da Aline para a Virgínia. Para que eu estou solicitando esse dado? Porque eu conheci a Aline, acho que ela pode ser amiga aqui da minha família e quero convidar ela para tomar um café. Tem interesse econômico envolvido? Não tem um interesse econômico envolvido. Então, nesse caso, não se aplica a LGPD. Mas a figura muda, a coisa muda de figura, se eu, Vitor, sou um artesão, estou solicitando para a Virgínia o telefone da Aline. E aí eu falo, olha, Virgínia, eu estou precisando do telefone da Aline porque eu fiz umas peças aqui e eu sei que a Aline pode se interessar. Então, quero mandar para ela meu portfólio, quero mandar para ela uma foto dos meus produtos para oferecer para a Aline comprar os meus produtos. Então, eu, Vitor, pessoa física, estou solicitando os dados da Aline e tenho um interesse econômico aqui envolvido. Neste caso, então, eu, artesão autônomo, preciso observar o cumprimento da LGPD, porque tem um interesse econômico aqui envolvido, vai envolver dinheiro, tem o objetivo de vender alguma coisa para a Aline. Então, eu, enquanto pessoa física, só vou ter que cumprir a LGPD se eu for tratar um dado pessoal com um caráter, com uma finalidade econômica. Se eu sou uma pessoa jurídica, não interessa se tem finalidade econômica ou não. Eu tenho que observar a LGPD. Mas se eu sou uma pessoa física e vou tratar dados pessoais na minha atividade, para que haja a observância, a obrigatoriedade de cumprir os requisitos da LGPD, é necessário que haja um caráter, uma finalidade econômica. Bom, falamos aqui de quem deve cumprir a LGPD. Mas a lei também traz uma série de direitos para nós, enquanto titulares de dados pessoais. E aí, a gente já começa também a fazer um link sobre a importância de nós observarmos o cumprimento da LGPD nas nossas atividades, porque a lei fala que todos nós temos direitos, inclusive os clientes de vocês, que também passam a ter direitos. Inclusive vocês, enquanto cidadãos, enquanto associados à federação ou associados a outra associação de artesanatos. Onde quer que haja o tratamento de dados de vocês, vocês passam a ter uma série de direitos. Por exemplo, nós passamos a ter o direito de confirmar se alguém trata um dado nosso. Então, nós podemos chegar para qualquer organização e perguntar, olha, federação, olha, empresa, eu quero saber se você tem alguma informação minha aí com você. E aí eles têm que responder, porque é um direito meu. Se eles falam que sim, que tem algum dado meu sendo tratado lá, eu posso solicitar o acesso a essas informações. Eu quero ter acesso a quais informações você tem a meu respeito. Também passo a ter o direito à informação sobre compartilhamento dos meus dados, a saber com quem os meus dados foram compartilhados. E uma série de outros dados, uma série de outras informações. Então, a lei, ela traz um empoderamento para nós, enquanto titulares, e para qualquer outro titular de dados pessoais. A gente passa a ter um mecanismo
para exercer os nossos direitos, e as empresas ou aqueles que tratam nossos dados precisam seguir tanto os requisitos como assegurar os nossos direitos. E a lei também traz a definição do que é dado pessoal. A lei define de forma muito clara o que é dado pessoal, porque até então nós não tínhamos essa definição de uma forma muito clara, de uma forma muito precisa. E a lei vai dizer para nós que dado pessoal é qualquer informação que tenha a possibilidade de nos identificar. Ou seja, mesmo que uma informação nossa não nos identifique, se eu olho para uma informação sozinha, uma informação relacionada à minha pessoa, por exemplo, camisa azul, mesmo que essa informação não me identifique sozinha, ela pode ser considerada um dado pessoal. Porque lembra que eu disse para vocês que a gente vive numa sociedade que é hiperconectada? Então, uma informação sozinha de cada um de nós pode não dizer muito sobre nós. Pode não levar à nossa identificação. Mas a partir do momento que a gente faz as conexões certas, já que tem muita informação nossa boiando por aí afora, a partir do momento que a gente faz as conexões certas, esse dado, essa informação pode levar à identificação da nossa pessoa. A lei fala que qualquer informação que nos torne identificáveis, ou seja, qualquer informação que tenha o potencial, que tenha a possibilidade de nos identificar, é considerada um dado pessoal. É como se fosse um grande quebra-cabeça, onde cada pecinha dessa que está aí na tela é um dado pessoal nosso. Cada pecinha é uma informação nossa. Se eu pego uma pecinha desse tabuleiro solta, uma peça desse quebra-cabeça, eu não vou saber qual é a imagem completa. Mas esse dado, essa pecinha isolada, ela faz parte daquele tabuleiro. Lembra que eu falei para vocês que os nossos dados, as nossas informações são como a extensão do nosso corpo? Aqui está um exemplo para a gente entender melhor isso. Cada informaçãozinha pertence a nós. Pode ser que se eu olhe essa informaçãozinha sozinha, isolada, não vai dizer que é o Vitor. A camisa azul é uma informação que está vinculada à minha pessoa. Mas camisa azul por si só não vai dizer muito. Mas se eu faço conexões, pode levar à identificação. Se eu falo camisa azul, advogado em proteção de dados, governador Valadares, Associação dos Artesãos, LGPD, óculos de armação transparente. É uma série de informações que juntas vão formando uma imagem, que juntas vão levando à identificação da pessoa. Então, a lei, a nossa LGPD, acertadamente, ela definiu como dado pessoal qualquer informação vinculada a uma pessoa que possa torná-la identificável. É um conceito extremamente amplo? É. Mas é um conceito que foi adotado de forma acertada, porque a gente vive numa sociedade movida a dados, uma sociedade que é hiperconectada, onde as nossas informações são facilmente acessadas, coletadas. Então, informação sobre raça, informação sobre sexualidade, os nossos gostos, as nossas preferências de consumo, as nossas preferências pessoais, os nossos hábitos, aquele histórico de consumo que a gente vai anotando, né? O Vitor esse mês comprou tal peça, no mês seguinte comprou tal peça. Então, esse histórico, essas informações de consumo, tudo isso é dado pessoal. Qualquer informação vinculada a uma pessoa física pode ser considerado um dado pessoal. Vitor, beleza. Estou entendendo.
Ainda que mais ou menos eu estou entendendo, porque é muita informação. Mas como que a gente faz, ou como que as empresas devem fazer quando tratam os nossos dados? Eu vou trazer para vocês aqui alguns princípios que a nossa lei traz, que vão esclarecer um pouquinho sobre o que pode ou não, ou como a gente deve proceder daqui para frente. A lei traz para nós 10 princípios. E esses princípios é que devem nos nortear, que devem guiar a forma como nós tratamos dados pessoais ou a forma como as empresas e as organizações em geral tratam nossos dados pessoais. E aí, a gente já entende, já percebe aqui de uma forma mais clara que não é o objetivo da LGPD impedir que as organizações ou que nós tratemos dados pessoais. Ela não quer proibir o uso de dados pessoais. Ela não quer te proibir ou quer proibir a farmácia de coletar o seu CPF para te dar um desconto. Não é isso. O que a lei faz é trazer regras e critérios mais claros para que cada um saiba o seu papel e para que a gente tenha uma delimitação, um limite mais claro do que pode ou não ser feito. E aí a lei vai dizer, por exemplo, que a gente precisa ter uma finalidade. Ou seja, é necessário que haja uma finalidade para tratar um dado pessoal. Em outras palavras, uma organização não pode solicitar um dado simplesmente porque ela acha bonito. Ou porque ela vai pensar, vai que um dia eu precise dessa informação. Vai que um dia essa informação me pode ser útil. Então, quando a gente... A Aline me contou aqui, né, que às vezes vocês preenchem alguns formulários. E lá nesse formulário está pedindo a raça, a sexualidade, informações sobre a sexualidade, ou informações sobre etnia, se nós somos ou não indígenas e tal. Não é que é proibido solicitar esse tipo de informação, mas a gente precisa saber se tem uma finalidade, se tem um propósito que é legítimo, se existe uma finalidade, se tem um porquê para tratar aquele dado e se esse porquê ele é ou não legítimo, se está ok a gente coletar uma informação para essa finalidade. A lei diz também que eu preciso dar um tratamento adequado. Então, se eu tenho uma finalidade, o que eu vou fazer com esse dado tem que ser adequado a essa finalidade. Ou seja, se eu coletei uma informação sobre a etnia da pessoa, com o intuito de conhecer o meu público, de saber quem está compondo a minha associação, eu não posso compartilhar essa informação com um terceiro que não tem nada a ver com essa finalidade. Não posso vender esse dado. Eu não posso utilizar esse dado para fins de marketing, para fins publicitários. Eu tenho que ter uma adequação entre o que eu faço com o dado e a finalidade pela qual eu o coletei. Também diz que eu preciso sempre cuidar de coletar, de tratar o mínimo de informação necessária para atingir a finalidade. Então, para a LGPD, menos é mais. Quanto menos eu puder coletar para atingir a minha finalidade, para alcançar o meu objetivo, melhor. A lei também diz que nós precisamos cuidar para ter dados de qualidade, ou seja, basta a gente lembrar que informações são tomadas sobre nós com base em nossos dados, e se a gente não tem dados de qualidade, informações equivocadas serão tomadas sobre nós. Então, a gente sempre pensar em ter mecanismos para garantir que os nossos dados são atuais, são claros, são relevantes. Temos sempre que garantir um acesso facilitado aos dados que nós tratamos, ou, se nós somos titulares de dados, nós temos esse direito de ter livre acesso às nossas informações. E também precisamos garantir que tudo seja feito com o máximo de transparência. A gente ter transparência na forma como a gente lida
com os dados pessoais dos nossos clientes, dos nossos parceiros, ou a gente exigir que quando uma empresa, uma organização estiver tratando dados sobre nós, que isso seja feito com transparência. Em outras palavras, é aquele famoso quem não deve, não teme. Se a gente está tratando um dado de forma adequada, ou se alguém está tratando um dado meu de forma adequada, não há por que esconder, e sim ser transparente. Também precisamos adotar medidas para garantir a segurança dos dados que a gente trata, para garantir que ele não seja compartilhado indevidamente, que quem tem acesso a esse dado vai fazer um bom uso dele, e também garantir medidas para prevenir a ocorrência de danos com esses dados. Temos sempre que deixar um rastro daquilo que nós fazemos, então tem que sempre que deixar evidências daquilo que nós fazemos com determinado dado pessoal, para que nós consigamos prestar contas caso alguém nos solicite, e é proibido tratar dados para fins discriminatórios. Eu não posso tratar um dado pessoal para finalidades discriminatórias. Então, de forma sucinta, esses são os 10 princípios que a lei traz para quem vai tratar um dado pessoal. Lembrando, pessoal, quem tiver pergunta pode deixar aqui no chat ou usar a abinha de perguntas e respostas que está disponível dentro do triângulo que está aqui no canto inferior direito, no canto de baixo do lado direito da tela, tá bom? Bom, aí você pode me perguntar, Vitor, beleza, mas eu ouvi falar que o que a gente tem que fazer agora é pegar o consentimento, pegar a autorização do cidadão e da cidadã para tratar do dado. Ou que basta que a empresa solicite a minha autorização para que o meu dado seja tratado. É assim mesmo? Não, não é assim mesmo. Porque a LGPD não é a lei do consentimento. A LGPD não é baseada em autorização para tratar dados pessoais. Basta a gente pensar que, se nós precisássemos da autorização do titular para fazer qualquer coisa com o dado, para tudo que a gente fosse fazer, a gente não sobreviveria, a gente não conseguiria manter as nossas atividades. E a gente também, sejamos honestos, a gente encheu o saco, né? A gente ia ficar de saco cheio de toda hora ter que ficar dando autorização para alguém fazer alguma coisa com os nossos dados. Então, aqui, nós temos um cardápio, né? São as 10 opções, as 10 possibilidades que a lei traz, que a LGPD nos dá, para tratar um dado pessoal. O consentimento, que é a autorização, é só uma dessas possibilidades e não é a mais importante, porque não tem uma hierarquia entre essas possibilidades. Eu vou aplicar isso aqui de acordo com o caso concreto. Às vezes, uma organização vai tratar dados para cumprir uma obrigação legal. Às vezes, ela vai tratar um dado para executar um contrato, ou seja, para cumprir um contrato, ainda que esse contrato seja informal, porque você, quando vai vender uma peça, ou um artesanato seu, provavelmente você não faz um contrato para cada venda, né? Principalmente se é de um valor menor. Mas, ali, há uma relação de compra e venda e há um contrato de compra e venda implícito ali. E, às vezes, você vai precisar da informação do comprador para viabilizar essa venda. Você vai precisar de um endereço para fazer uma entrega. Às vezes, você vai precisar de um CPF para emitir uma nota fiscal. E tudo isso está envolvido aqui no cumprimento do contrato. Então, quando a gente vê execução de contrato, é quando a gente precisa tratar um dado para cumprir um determinado contrato, seja ele de prestação de serviço ou de compra e venda. Também é possível tratar dados para proteger o crédito, para proteção ao crédito, para garantir a nossa defesa em processos judiciais ou administrativos, enfim. A lei traz uma série de possibilidades para a gente tratar dados pessoais. O consentimento é só uma dessas possibilidades e não é a mais importante. Na verdade, é a que a gente menos
utiliza. Então, pessoal, eu sei que o tema é ao mesmo tempo interessante, mas eu sei também que pode ser chato, pode ser maçante, principalmente para quem não é do direito. Mas eu procurei trazer aqui uma visão geral do que é a LGPD, dos principais pontos ali, dos principais pontos de atenção, os principais requisitos, e fico à disposição de vocês para a gente responder algumas perguntas. Eu estou vendo aqui no chat que tem alguns pontos. Quem quiser ir mandando por aqui, pode mandar, ou quem quiser abrir o microfone também pode ficar à vontade, tá bom? A Juscelia, ela está dizendo aqui que quando alguém me pede o contato de uma pessoa, eu sempre ligo e pergunto se posso passar. Ok, Juscelia, acho que é por aí, né? A gente ter esse cuidado de perguntar se pode passar, principalmente se a pessoa que está nos pedindo esse contato tem o interesse de fazer alguma venda, de mandar alguma propaganda, de fazer alguma publicidade, né? Então, é importante a gente deixar esse outro ciente. Se ele não quiser que passe, a gente não passar. Qual a base de tratamento? A Aline está perguntando aqui. Qual a base de tratamento entre a ficha de cadastro? Aí depende, Aline, se esse cadastro tem o objetivo de viabilizar o cumprimento de um contrato, pode ser a execução de contrato. Se esse cadastro tem por objetivo simplesmente armazenar uma informação, ou armazenar um histórico, ou facilitar uma futura compra, aí a gente precisaria entender um pouquinho o contexto dessa relação, o que há por trás dessa ficha de cadastro e quais informações estão sendo solicitadas dentro dela, porque aí a gente tem que analisar cada informação solicitada para a gente olhar lá atrás, naquelas finalidades que eu passei para vocês, para a gente ver se, naqueles princípios, para a gente ver se tem finalidade, a gente consegue minimizar um pouco, enxugar um pouquinho esse cadastro, para a gente viabilizar a continuidade e a manutenção desse cadastro. Pode falar, Aline. Tá, estão falando sobre o cadastro. Por exemplo, na associação, primeiro, é viável a gente pode pedir, solicitar cópia da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, você acha necessário a gente ter isso ou só na ficha a gente pedir eles para cadastrar? Você fala o cadastro da associação, o cadastro dos associados? Isso, quando a pessoa entra na nossa associação, aí a gente vai conhecer eles, né? Qual bairro, e alguns dados, como por exemplo, antes, né, quando começa uma associação, a gente faz até um cadastro rápido. É o nome, agora mídia social, né? É um endereço, uma carteira um CPF e tal. E aí, à medida que vai crescendo, acredito que as outras instituições também vão percebendo isso, e que, por exemplo, se a gente for participar de uma feira nacional, aí vem, né, a gente precisa saber qual artesão tem a carteira do artesão. Então, é mais um dado, é mais um documento. E aí a gente já começa a incluir mais entendeu? Esse dado pessoal do artesão. Então, vai acontecendo isso. Que uma vez, quando a federação, né, ela também solicita, então, assim, já é uma visão de que, a associação X, ela tem tantos artesãos que tem o SICAB, que é a carteira do artesão. E aí, né, voltando lá, então, é necessário, além de fazer essa ficha, onde eles vão escrever, digitar ou escrever, né, se for impresso, é necessário a gente, ainda assim, pedir essa comprovação de CPF, É porque eu não sei se é válido ou não, entendeu? Ou é mais papel que a gente vai juntar? A princípio, me parece que é mais papel. Né? Então, eu não consigo dizer com precisão, porque aí vai
da necessidade da demanda de vocês. É uma análise que vocês precisam fazer dentro da necessidade. Então, é vocês começarem a olhar para dentro de casa e fazer um exercício. Para qual finalidade eu estou pedindo essa informação? Tem uma finalidade. Tá? A gente só precisa ter clareza o seguinte: a lei quer que a gente trate menos dados, mas nem sempre a gente vai conseguir tratar menos dados. Então, não é problema a gente tratar uma grande variedade de dados, desde que eu tenha uma finalidade legítima por trás. Então, vamos olhar lá na minha ficha de cadastro, dado por dado. Tem uma finalidade por trás de cada dado? Ou tem algumas informações ali que são desnecessárias, que eu consigo sobreviver sem elas? Ou tem algumas informações que pode ser que eu precise, pode ser que eu não precise. Eu consigo pensar no processo aqui para não solicitar essa informação e só solicitar para o meu associado caso eu venha a precisar dela. Então, se eu vou participar de uma feira e essa feira pode me solicitar mais informações do que eu tenho no meu cadastro, eu vou precisar atualizar essa informação. Quando eu olho para a cópia do documento, o titular aqui, o associado, já me informou esse dado. Eu preciso de uma cópia para validar? Ele me informou a identidade e o CPF. Eu faço alguma coisa com a identidade ou me basta o CPF? Porque às vezes a gente pede identidade e CPF no automático, mas na maioria das vezes a gente só utiliza o CPF, né? Então, tem uma necessidade de eu continuar pedindo a identidade ou basta o CPF? É a gente fazer essa análise crítica dentro da nossa ficha lá de cadastro para avaliar o que é indispensável e o que eu, com quais informações eu consigo sobreviver sem tê-las, entendeu? A gente analisar muito cuidadosamente, mas precisa ser uma análise cuidadosa, Aline, para a gente não começar naquele afã de eu vou parar, e de repente a gente inviabilizar a nossa atividade. A gente travar o nosso fluxo, a gente travar o nosso processo. Então, precisa ser realmente uma análise bem cuidadosa para que a gente cumpra a legislação, mas sem prejudicar o nosso dia a dia, a nossa rotina operacional dentro da associação. Beleza. E outra coisa é que se a gente precisa colocar no formulário alguma nota que esse formulário está de acordo com a LGPD, alguma coisa assim. Seu microfone está fechado. Desculpa. É isso. Estava dizendo para a gente só pegar um formulário aqui para ficar um pouquinho mais claro. Deixa eu pegar aqui o que você me mandou. Então, quando eu pego aqui esse formulário, que é o da Federação do Artesão Mineiro, né? A gente tem uma série de informações aqui. A gente poderia deixar aqui no cabeçalho, por exemplo, uma orientação indicativa. Olha, primeiramente, seja bem-vindo, você está prestes a realizar o cadastramento da instituição a qual você faz parte da federação. Fique tranquilo. As informações que estamos solicitando são apenas aquelas estritamente necessárias para a gente fazer o seu cadastro. Mas, se você tiver alguma dúvida com relação às informações que estamos solicitando, pode entrar em contato através do telefone, do e-mail e tal. Então, aqui você já dá uma transparência maior para esse formulário. Você mostra uma boa fé, você ressalta uma boa vontade, uma boa intenção que denota uma confiança maior, que você não tem nada a esconder. Legal. Adicionalmente, o que poderia ser feito? Em cada campo desse aqui,
a gente poderia ter aqui, ou entre parênteses, ou naquela interrogaçãozinha, onde a gente normalmente tem um esclarecimentozinho sobre a informação que está sendo solicitada, falar, olha, o nome da instituição. Precisamos dessa informação para te identificar adequadamente. Entendeu? Uma explicação do porquê eu estou solicitando cada dado desse aqui. E se o fornecimento é opcional ou não. Aqui para frente tem uma série de outras informações. A gente pode adotar esse mesmo procedimento para cada campo, né? Mas é importante essa avaliação do formulário, por exemplo, para a gente identificar se tem ou não algum ponto ali que está excessivo ou que está desnecessário. Mas sempre a gente agir com transparência. Se a gente passa a agir com transparência, a gente consegue resolver boa parte dos porquês, né? Ou dos sis. Será que eu posso pedir esse dado? E aí a gente investe pergunta. Será que eu posso ser transparente? Será que se alguém que está se associando me perguntar o porquê eu estou solicitando essa informação, eu vou conseguir esclarecer e responder essa pergunta com tranquilidade, sem ficar gaguejando, sem ficar pensando, poxa, será que realmente precisa dessa informação? Entendeu? Então, se a gente age com transparência, se a gente consegue justificar o porquê da solicitação dessa informação, pode ser um sinal que a gente está no caminho certo. Beleza? Beleza. Eu não sei se entra a questão da fotografia, questão de tirar foto. Eu estou num evento, igual, por exemplo, o próximo aí que a gente está planejando é o congresso. Eu posso tirar foto, né, de todos à vontade, é melhor pegar uma autorização de imagem, uso de imagem, quando cada pessoa fizer a inscrição. Aí a gente já entra mais... A foto, a imagem é um dado pessoal, mas nesse contexto que você está mencionando, a preocupação maior deve ser, de fato, com o direito de imagem, né, com a utilização do direito de imagem. Quando a gente está fotografando um evento, é mais tranquilo, vamos colocar assim, né, porque está ali no evento, as pessoas meio que já esperam que vão ser fotografados, aquilo vai ser noticiado, etc. Agora, se a associação vai fazer o uso da imagem da Cleia, por exemplo, vai pegar uma foto da Cleia e vai colocar lá na rede social de vocês com um depoimento. Aí, nesse caso, já seria indicado a gente ter uma autorização para uso de imagem, entendeu? Pode, inclusive, inserir aqui no formulário. A Cleia até abriu a câmera, foi só falar. É bom que é assim que a gente fica sabendo se está aqui mesmo ou se está assistindo a novela enquanto deixou a câmera ligada aqui, deixou o acesso aqui. Então, vocês podem inserir, por exemplo, aqui no formulário, um campozinho ali perguntando se a pessoa autoriza a utilização da imagem de forma gratuita para a divulgação das atividades Ó, a Elcina também, ó, daqui a pouco o pessoal vai ligar. Ó, a Edilson também. Foi só chamar. Ê, lasqueira. Se eu soubesse, tinha chamado mais cedo. Então, Aline, pode inserir ali uma autorização, mas essa questão, ela envolve mais o uso de imagem do que a LGPD propriamente dita. Tá, beleza. A Cleia levantou a mão. Isso. Então, em cima disso aí que a Aline perguntou, Vitor, os palestrantes, por exemplo, você vai divulgar as palestras e tal, e vai aparecer o rosto. E aí, como é que é? O que você aconselha, gente? Vocês podem ou solicitar uma autorização para uso de imagem, ou a Aline fez uma arte com a minha foto. Eu não assinei nenhum termo de autorização de uso de imagem. Mas a Aline me perguntou se poderia utilizar minha foto, e eu mandei voluntariamente a minha foto para ela. Se eu mandei a minha foto para essa finalidade, eu já estou concordando. Agora, é diferente você entrar lá na minha rede social, ou pegar a minha foto que está ali no meu WhatsApp, e fazer um uso indiscriminado, sem nem me consultar antes, entendeu? Mas nesse contexto eu não vejo problema, né? Se o palestrante enviou a foto para você, para compartilhar,
ou se você o pergunta e pega uma autorização ali mesmo que seja informal para a utilização da imagem dele. Me fugiu o nome agora. Ravi. Isso. Ligado a essas falas da Cléia e da Aline, tem outro ponto também que nós vamos pensar. Nós vamos fazer agora a escolha dos delegados. E também esses delegados regionais, setoriais, eles precisam ter diferentemente dos outros formulários, eles precisam estar devidamente identificados. RG, CPF, SICAB. O SICAB, por exemplo, o cadastro na federação, ele é indispensável. Eu não posso abrir mão do cadastro do SICAB, porque para qualquer ação que eu vou fazer para esse artesão, o primeiro ponto que eu olho é se ele tem carteira do SICAB. Já os delegados, eu preciso fazer esse cadastro completo. Onde mora, a associação faz parte, data de nascimento, tudo. O formulário que nós estamos pretendendo fazer, ele é online. Né? Então, assim, eu acho, não sei se é mais ou menos seguro, mas eu acho que essa é uma questão também que nós temos que levantar com relação à utilização dos dados dos delegados. Isso aí a gente não tem como abrir mão, porque essa informação eu preciso dela para comprovar o que ele está, a competência enfim, preciso desses dados, não tem como abrir mão. Entendi. É como você falou, Ravi, você mesmo já consegue explicar, né? Eu preciso desse dado para fazer uma identificação mais completa. Eu não posso abrir mão de determinado dado, porque eu preciso fazer um determinado tipo de conferência. A questão não é a gente impor uma limitação excessiva, mas a gente avaliar se o que está sendo solicitado, de fato, é necessário, só tem uma finalidade por trás daquele dado, daquela informação. A gente avaliar o que há e se há algum ponto de excessividade naquela coleta, naquele tratamento que eu pretendo levar adiante com aquela informação. Agora, só tem uma finalidade. Se o dado não vai ser utilizado para finalidades discriminatórias, se eu vou dar um tratamento adequado para ele, ok. Né? A base de tudo é a gente ter uma finalidade clara, um propósito legítimo para fazer o tratamento desse dado, dessa informação. Ok. Mais alguém? Aproveita, gente. Outra coisa que eu queria ver é o seguinte, nós temos muito grupo. Grupo de diretoria, grupo de... Nossa, enfim. E muitas vezes, e a gente, não na federação, mas no outra instituição onde eu sou vice-presidente, por exemplo, nós estávamos participando de uma reunião extremamente confidencial a semana passada, e uma das participantes gravou a reunião com outro celular e publicou a fala no grupo, num outro grupo. E a minha sorte é que eu entrei no grupo e vi, e já entrei lá no grupo e fiz a cobrança porque estava sendo divulgado. Eu tenho lido, porque a Aline sabe dessa minha preocupação. Toda vez que fala alguma coisa, eu já ligo para essa Aline, veja se isso é possível, se não é possível, que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente tem em mãos de outras pessoas. Então, assim, até no grupo de WhatsApp, eu acho que existe essa lei, ela tem também uma certa, não é ingerência, ela tem algumas implicações dentro desse, digamos assim, de compartilhamento daquilo que você posta, que o outro coleta, principalmente áudio e foto, correto, né? Rabi, tá certo. Agora, sim, uma conduta prática que vocês podem adotar é vincular os participantes da diretoria, desses momentos mais críticos, né, dessas alçados um pouquinho maiores da federação, da associação, ou os diretores, enfim, vinculá-los através de um termo de confidencialidade, através do qual eles vão se comprometer ali
a manter a confidencialidade daquelas informações. Porque aí a gente já até extrapola um pouco a própria LGPD, porque a LGPD ela fala de dados pessoais. Só que nem toda informação é um dado pessoal. Às vezes vocês vão tratar ali de algum assunto que é crítico para os rumos da federação, alguma questão estratégica, e que não pode ser revelado, né? E aí fica muito fácil qualquer um sair revelando, como foi esse caso, eu gravar uma reunião, porque não tem nada que respalde uma cobrança de forma mais incisiva, né? Então, a gente adota um documento que a gente chama Acordo de Confidencialidade, no qual as partes que assinam esse acordo de confidencialidade, elas se obrigam entre si e perante a federação, por exemplo, ou a associação, a manter a confidencialidade do que está sendo conversado, das informações às quais ela tiver acesso. Então, é importante deixar claro para esses participantes qual é o limite disso tudo e fazer isso de forma documentada, né? Documentar que, olha, aqui a gente está obrigado pela confidencialidade nesses termos. Quem não cumprir ou quem infringir os termos de confidencialidade poderão incorrer nas seguintes e tais penalidades. E a gente estipula tudo isso para garantir a confidencialidade da informação. Mas existem mecanismos jurídicos para a gente resguardar e vincular documentalmente esses participantes para evitar que eles fiquem impunes caso eles falem mais do que devem e, eventualmente, venham até colocar em risco ou causar algum dano à imagem da federação ou dos associados e etc. Legal, eu gostei. Mais alguém para fazer alguma pergunta? Cléia? Deixa eu estar, Cléia. Só um questionamento, Cléia. É uma coisa que nos preocupou essa semana, tem me preocupado, é com relação à ata. A ata, por exemplo, a ata de eleição e posse é uma ata que contém dados pessoais, inclusive um monte de informações. E existia até um certo período, acho que até o ano passado, ou antes, não sei, a obrigatoriedade de você publicitar a ata em mecanismos de informação das instituições. E aí o grupo, por exemplo, nós temos um grupo diretor que vive pedindo para nós, preciso da ata, preciso da ata. Eu, digamos assim, eu estava esperando essa reunião para dizer se eu posso ou não disponibilizar essa ata. A gente tem a possibilidade de tratar dados para cumprimento de obrigação legal, né? A lei autoriza esse uso. Quando a gente coleta determinadas informações dentro de uma ata de eleição ou de uma ata de posse, a gente está fazendo essa coleta de dados porque a lei de registros assim exige. Você não vai conseguir registrar uma ata que tenha informações incompletas. Vai chegar no cartório, o cartório vai barrar. Então, é necessário o compartilhamento dessas informações ou a coleta desses dados para viabilizar o registro da ata, ou seja, para cumprir uma obrigação legal. Da mesma forma, os portais da transparência, né, que normalmente exigem que sejam disponibilizados, algumas associações, algumas organizações precisam ter os portais da transparência para publicizar as atas, para publicizar a prestação de contas e outros documentos mais. Também tem um respaldo legal. Vocês não estão fazendo isso porque vocês querem, e sim porque a lei assim determina, a lei assim obriga. Agora, se alguém vai fazer um mau uso dessas informações, aí essa pessoa vai ser penalizada, né? Se de repente eu vou lá no portal da transparência, pego um dado que está lá para fazer um mau uso desse dado, a responsabilidade é minha e não de quem divulgou, porque quem divulgou está cumprindo uma determinação legal.
Agora, a gente volta também lá na questão da necessidade, né, da coleta mínima. Sempre lembrar de coletar apenas o que é necessário. Se a lei manda constar na ata identidade, CPF, dados de nascimento ou alguma outra informação, são essas informações que eu vou constar. Eu vou seguir estritamente o que diz a lei, né? E aí o registro em cartório, que vai dar publicidade ao ato e etc., também é uma obrigação legal. Então, eu não posso me furtar de cumprir a legislação. Aí eu estou amparado pela lei nesse sentido. Mesmo em grupo de WhatsApp, colocar ela no grupo do WhatsApp? Aí eu já acho um pouquinho excessivo, porque aí a gente perde o controle, né? Então, se alguém está solicitando a ata, pode fazer a solicitação, por exemplo, por um e-mail para a secretaria da federação ou para a pessoa responsável da federação, para que haja um controle de quem está tendo acesso àquela ata e para qual finalidade. Então, a gente poderia limitar um pouquinho isso aí, sim. Existe até um carimbo que dá para colocar no Word, inclusive, como se tivesse carimbado assim, cópia controlada, né, que a pessoa vai mandar por e-mail, né, ou impresso, mas aí vai anotar, né, que está mandando para fulano de tal, dia tal, né, que mandou essa cópia. Esse acesso indiscriminado que é realmente temerário, né? Mas a gente exercer algum controle, ao invés de disponibilizar pelo WhatsApp de uma forma indiscriminada, a gente estabelecer qual que vai ser o processo, né? Não é para impedir, mas para a gente ter um pouquinho mais de controle sobre essa informação. Quem teve acesso a ela, para onde foi, e etc. Ou seja, quem solicitar, quer dizer, quem quiser tem que solicitar a secretaria, né, e a secretaria vai encaminhar via e-mail e fazer um controle desse envio. Rita. Achei muito interessante a questão da ata. Boa noite, né, Vitor? Eu já estive no princípio e perdi algumas coisas, mas foi muito interessante. E a fala tanto da Cleia quanto da Aline, as perguntas, e principalmente do Ravi, que é uma coisa que a gente sofre sempre, essa questão o pessoal pedindo para a federação a ata. E eu não vejo se são todas as atas, principalmente no período da pandemia, e agora são gravadas, se você tiver o link da gravação, você sabe o que aconteceu numa reunião, e não necessariamente você não precisa ter uma ata, a não ser a ata que é obrigatória, registrada em cartório, que é por lei que precisa. Agora, essa questão de as pessoas, os associados, os federados, pedirem a ata e ter a obrigatoriedade dessa ata, são todas as reuniões são gravadas. Então, quer dizer, se todo mundo tem acesso, porque a Aline passa o link das reuniões, então, quer dizer, não tem essa necessidade. Eu particularmente acho que não teria essa necessidade de ter uma ata escrita, você entendeu? A não ser as que são obrigatoriamente por lei, que são essas que têm esses dados maiores, né? Um complexo de um texto que é regido pelo cartório, né, pela lei, né, regido pela uma lei que você tem. Agora, ata de reunião, porque você tem... eu sou secretária da federação, por isso que eu estou perguntando para você,
Se tem uma gravação, não tem uma necessidade de ter uma ata, tem a necessidade de ter uma ata escrita, você entendeu? Essa é uma pergunta. Aí é uma decisão interna, né, sobre a finalidade dessa ata, se há algum registro histórico, né, para confirmar ali que houve a reunião, porque facilita ter um livro de ata e etc. Mas também é um ponto para a gente pensar se há necessidade ou não de compartilhamento desse link de uma forma tão ampla e tão aberta, né? Se há necessidade de gravação da reunião, se tem algum tratamento de dados, se são compartilhados dados pessoais ao longo dessa reunião, se mostra na tela alguma informação pessoal para a gente avaliar a aplicação da LGPD ou não e a necessidade de restringir isso ou não, né? Agora, se não tem obrigação, se não é uma ata que vai se destinar à eleição, a uma posse, a algum ato formal, aí vocês podem avaliar se desejam ou não ter esse registro, né? Se é necessário ou não ter um registro de ata, além da gravação da própria reunião. Obrigada. Pessoal, o Vitor tem outra reunião, né? Eu acho que alguém mais tem alguma pergunta para a gente poder encerrar? Eu peço que até vocês abram, quem puder, né? Abrir a câmera para a gente tirar uma foto, com autorização de todos. Aline, eu vou deixar aqui no chat também o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, pode me mandar por e-mail também, tá bom? Tá bom, obrigada. Meu Instagram também é o vitorl.amorim. Pode me chamar por lá também, que eu respondo com prazer. Ai, beleza. Todo mundo sorrindo, passa o perfume. Ó, 1, 2, 3. Sorrindo. Aí. Deixa eu salvar aqui. Vitor, eu queria te agradecer em nome da Federação, muito esclarecedor. Eu estava ali, né, com a mão coçando para essa reunião chegar, porque agora nós temos, né, Cleia, o congresso, eu, Rita, Aline, Cleia, temos um congresso para tomar conta e a gente estava com alguns receios, porque a gente não quer fazer nada fora da legalidade. E eu sou muito crítico nesse ponto, né? Então, mas eu fiquei muito feliz com a sua explanação. Eu acho que as pessoas que participaram também. Lamento ter participado pouco, mas algumas pessoas preferiram participar de uma outra reunião. Eu acho que quem perdeu foi eles. Agora eles vão pedir o link para a Aline vai fazer um termo de responsabilidade sobre o link, viu, Aline? Se quiser. Ainda, só não vou falar para você registrar em cartório, porque não dá, entendeu? O ideal seria. Tá. Obrigado, Vitor, Aline, agradecido, as meninas que participaram. Fico muito feliz, tá bom? Pessoal, agradeço a oportunidade. Gratidão, Vitor, e a todos que participaram com a gente aí desse momento. Foi muito rico de informação, viu? Obrigado, gente. Um abraço, mesmo. Obrigada, viu, Vitor? Um abraço. Obrigada, Vitor, mais uma vez. Gente, meninas, então, fique com Deus. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus também. Boa noite. Amém. Boa noite. Fui.